capítulo 22, ao verso 1, fala o título do texto: a parábolas das boldas. Nós sabemos que boldas significa casamento. Deus ele vai falar a respeito de casamento, mas nesse casamento que você está pensando aí não. É o casamento de Cristo com a nossa alma. O noivo vem buscar a noiva e nós sabemos que a noiva somos nós. Jesus ele vai vir buscar a noiva. E a noiva é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Ele vai vir nos buscar. Aleluia. E essa palavra vai falar a referência a respeito disso, que o noivo vem buscar a sua igreja. O noivo vai vir buscar a tua alma, porque tu é a noiva dele. E ele tem cuidado com a noiva dele, ele cuida. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um reino que celebrou as bodas do seu filho. Quando a gente semeia algo com alguma coisa, é porque é igual. Então Deus falou que o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Traduzindo, o reino do céu é igual a um certo rei Deus, ele está falando dele mesmo, Deus que celebrou o casamento do seu filho, Jesus casando com a nossa alma, porque nós somos a noiva. Eita revelação do céu, Deus está falando sério aqui. Não se preocupe, Jesus te ama, você é a noiva dele, ele vai vir te buscar. Olha o que foi que Deus fez. Então Deus enviou o seu servo para chamar e convidar para as bodas, mas este não quiseram vir. Então Deus enviou de novo, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizem: eis, convidados, esse já está preparado o banquete, os meus bois acevados já foram batidos, tudo está pronto, vinde a boda, vinde o casamento do meu filho Jesus. Deus ele viu a primeira vez convidado, convida o povo. Não quiseram vir para a boda, não quiseram vir prestar culto a Deus, não quiseram adorar a Deus. Aí Deus novamente enviou de novo o servo e diz para eles que o boi e a cevada já está tudo pronto, o banquete. Eles podem vir para o casamento do meu filho. Não quiseram vir. O reino do céu é de graça. Aleluia. E as pessoas não querem, porque não quer se renunciar ao seu pecado, mas continua sendo de graça. Eu imagino a tristeza de Deus quando ele convida o seu povo e o povo rejeita ele. E ele, porém, não se importaram e foram para o campo e outro foram para o seu negócio, para o seu trabalho. Não se importaram, não deram crédito, não deram ouvido ao convite de Deus. Vinde ao casamento, à boda do meu filho, já está tudo preparado, o banquete. Venha participar da boda do meu filho. Cada um foi para a sua ocupação. Ei, os dias de hoje vai ser como os dias de Noé. Noé foi o pregador da justiça. Noé pregou 120 anos para que o povo se arrependesse, para que o povo abandonasse a perversidade, abandonasse o mau caminho. Noé foi o pregador da justiça. Noé pregou 120 anos. O povo não se arrependeu, o povo não deu crédito. Quando Noé falou que Deus ia mandar o dilúvio, ia matar todos, porque a perversidade, a malícia, o seu pecado, a sua imundícia chegou até ele. E eu imagino que Deus levantou do trono. Eu vou mandar o dilúvio. Eu não aguento mais a malícia desse povo. E o único pregador da justiça que naquele tempo teve foi só Noé. O único pregador do evangelho que naquele tempo só teve Noé. Foi só o único que foi salvo, Noé e 7 com ele, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Aleluia. O povo não deu crédito, se escarneceram, zombaram de Noé, mangaram de Noé. Hoje é como o dia de hoje.
Deus, ele envia servo, ele envia para convidar para a boda do seu filho. Tá tudo preparado, mas o povo não quer adorar, o povo não quer exaltar, o povo não quer bendizer o santo nome do Senhor, o povo não quer adquirir o pleno conhecimento de Deus. E quando você ignora ter o pleno conhecimento de Deus, você não está ignorando o homem, você está ignorando a Deus. E assim como vai ser os dias de hoje, qualquer hora vai acontecer o arrebatamento. Mas presta atenção, sabe o que a Bíblia fala? Quando a trombeta tocar, quem vai ouvir é só a igreja. É só aquele povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O ímpio não vai ouvir, o perverso não vai ouvir. Tu sabe por quê? A trombeta é somente para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vai passar despercebido. Só vão sentir falta daquele povo que ele chama de enjoado, de barulhento, de chato, de fanático. Você vai ficar por a tua rebeldia, por a dureza do teu coração, por a tua perversidade, pelo teu pecado. Porque a salvação é de graça e você não quer. Você confia no teu ego, tu confia em si mesmo, e vai ser grande a tua ruína. Então Deus, ele fala que ele mandou novamente os convidados. Convida esse povo. Tá tudo preparado. É para eles virem. Cada um foi pro seu negócio. Foram se ocupar com coisas fúteis. Coisas que não tem fundamento, que não levam à salvação. Não deram crédito. É assim os dias de hoje. Você tá falando, você tá gritando. Não dão ouvido. Ignora, é mais um fanático, é mais um doido, mais um enjoado. Ei, a nossa preocupação é com a tua alma. Tu não conhece o mundo espiritual, tu é natural. Que a tua alma saia do teu corpo, tu perecer, tu morrer sem Jesus. Quem vai vir buscar a tua alma não é Jesus, não é Lúcifer. Porque o diabo tem domínio próprio quando a pessoa peca e não se arrepende. Quando vive na prática do pecado, a Bíblia vai dizer que Satanás tem domínio sobre ele. E que tu morrer sem Jesus, quando a tua alma descolar do teu corpo, ele vai vir buscar a tua alma. Esse é o mundo espiritual que tu não conhece e poucos anuncia. É esse mundo espiritual que eu conheço. Tu sabe por que nós somos corpo, matéria. Somos espírito, fogo divino, por essa matéria de pé que vocês estão vendo. E somos alma. Sabe o que é alma? Que é o sentimento de tua personalidade. Só você tem, porque Deus te fez assim. Mas uma hora a alma vai ter que sair desse corpo. O nosso corpo não é eterno. Não. O que é eterno é tua alma. A tua alma é eterna. Teu corpo não. O corpo do pó ele veio e pro pó ele vai voltar. Ele vai voltar pro pó. Porque durante um ano que uma pessoa morreu e tá enterrada lá no cemitério, tu pegar o corpo dela já voltou ao pó. Tá só lá, tudo desmanchado. Isso é a palavra de Deus se cumprindo. Esse é o mundo espiritual. Você partir dessa vida para outra sem Jesus, você vai perecer. Você vai estar perdição. E a palavra perdição é inferno, a segunda morte. Porque não quis Jesus, por ter rejeitado Jesus. A Bíblia só aponta para ele. Tu sabe por que o homem procura muitos caminhos? Para não abandonar o seu pecado, não abandonar a sua perversidade. Ele diz, não, esse caminho que é melhor. E quando a Bíblia está dizendo, o caminho é esse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Há só um remediador entre o homem e Deus. Quem é esse remediador? Jesus Cristo. Qual é a função desse remediador? Levar o homem para o céu, levar o homem para Deus. Quem é que leva Jesus? Porque ele é o remediador. Quem foi lá na cruz do Calvário? Até hoje eu conheci só Jesus, não foi outro. Não teve. Eu não acredito que tem algum pai entre nós que tem coragem de crucificar o seu filho por amor de alguém entre nós. Não tem. Deus fez isso. Deus, ele deu o seu único filho por mim e por você, para que ele fosse o sacrifício maior, para que nós pudéssemos hoje nos esforçar e ter a herança do reino de Deus por esforço, por confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque sem ele nós já estava perecido. Tu sabe por quê? A palavra de Deus fala que Deus não é Deus de morto. O nosso Deus é Deus de vivo. Ele é Deus de vivo, não é Deus de morto. Aleluia, Jesus. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de morto, e sim dos vivos. Tu sabe por que Deus deu essa reverência? Eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, porque eles estavam vivos espiritualmente para Deus.
Você ainda não entendeu? Quando nós estamos seguindo o curso desse mundo na prática do pecado, Efésios capítulo 2 vai falar que nós estamos mortos em pecado e deleito. Tu está morto para Deus espiritualmente. Entretanto, teu corpo está andando sobre a face dessa terra com teu espírito, mas que tua alma descolada do teu corpo, você já está morto para Deus. E essa morte para Deus, que é a segunda morte, é o inferno. Aí quando tu aceita Jesus, ele te vivifica através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai falar, Jesus é a vida, a verdade e o caminho. Por que Jesus é a vida? Porque quando tu aceita Jesus, a tua alma é vivificada através do Espírito Santo. Agora você está vivo para Jesus. Aleluia, antigamente Jesus. Tu estava morto para ele, nos deleitos, nos pecados. Aí Deus vai falar, eu sou Deus, é dos vivos, não é de morto não. Aí ele fala o tipo de pessoa que ele era Deus. Isaac, Jacó e Abraão, porque era servo de Deus. Ele estava vivo, não morto espiritualmente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus é Deus de vivo. Deixa que Jesus vivifique a tua vida. Mesmo que ainda tu não tomou a decisão de querer Ele hoje. Deixa Ele vivificar a tua vida. Você precisa nascer de novo. Mas como pode uma coisa dessa? O homem sendo velho, porventura pode entrar no ventre da tua mãe e nascer? Não, Jesus ele estava falando de você nascer do Espírito Santo e das águas. As águas é o batismo sobre as águas. Arrependimento de pecado, sepultamento de pecado. Isso que é o significado do batismo nas águas. Aleluia, Jesus. E nascer de novo é quando tu aceita Jesus, vivificado através do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava falando com Nicodemo. Nicodemo não compreendia, não entendia. Mas Senhor, como que pode uma coisa dessa? O homem nascer de novo? Porque Jesus falou, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino do céu. Mas como que pode o homem sendo velho entrar no reino da sua mãe e nascer? Não, Nicodemo. Nicodemo é nascer do meu espírito. É nascer da água, o batismo. Quando você desce sobre a água, você é batizado, teus pecados é sepultado. E quando você aceita Jesus, você nasceu de novo através do Espírito Santo, que tua alma é vivificada. É isso que a palavra de Deus ensina. Aleluia, Jesus. Deus, Ele te ama. Ele quer te salvar, por isso que você está aqui aprendendo que é certo e é o correto da vontade de Deus. Esse é o que ele passa nos nossos ensinamentos. A palavra de Marcos, capítulo 16, verso 15, fala assim: e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele homem que creu e aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador será salvo. Aquele que não for batizado e não querer Jesus, já está condenado. Por quê? Já está morto em deleito e em pecado. Ele está morto para Deus espiritualmente. Que a alma dele saiu do corpo, Deus nem chegou a conhecer ele. Estava morto. Glória a Deus. Eu apenas administro a palavra. Eu falo que o Espírito Santo eu mando eu falar. Eu só apenas ministro. A palavra não é minha, a revelação é dele. Aleluia, Jesus. Então Deus ele mandou outros. Então quando Deus ele mandou outros, sabe o que fizeram com o servo deles? Eles agarraram o servo de Deus, mataram o servo de Deus. Aí a Bíblia vai falar que o rei se indignou. Deus se indignou. Porque ele mandou os profetas. Quem conhece a história da Bíblia já sabe o tanto que morreu para hoje a Bíblia chegar até nós. Sangue inocente. O tanto de profeta até o dia de hoje, tanto de gente que morre até no dia de hoje. Fora os outros países que o evangelho é proibido. Sabe o que Deus fez? Quando eu digo que Deus é amor e é justiça, muitos acham que Deus é só amor. Ei, Deus é justiça. Aleluia, Deus é fogo Jesus. consumidor. Quando você se mantém rebelde, Ele te consome o fogo dele. Aleluia, Jesus. Sabe o que esse rei fez? Esse rei que é Deus? Olha o que foi que ele fez. Ele, porém, não se importaram e foram para o seu negócio, para o seu campo. E ele mandou outra vez. Maltrataram e depois mataram. Então Deus, o rei, ficou irado. O nosso Deus, ele se ira. O Deus que eu conheço nessa Bíblia, que é 66 livros, ele se ira. Ele vai relatar diversas vezes que quando o povo de Israel pecava, ele se irava. Ele mandava fome, ele mandava peste, ele mandava seca. Deus permitiu o coronavírus aí. Vocês morrem de medo de algo invisível. O tanto que Deus já permitiu, que Deus escolheu. E até hoje eu nunca tenho esse mal. Porque quando a gente tem a certeza da salvação, a gente não tem medo de morrer. Porque qualquer hora eu morrer pro evangelho, já sei para onde eu vou. E assim vocês têm que ter a plena confiança em Deus. Não tema a morte. É dessa vida para uma melhor, meu amigo.
Aleluia. Mas aí que tá, Deus falou, não tá na hora não. Tu ainda tem muita coisa pra fazer por mim ainda nessa terra. Agora, quem tem rabo preso com pecado, vários profetas, esses têm medo de morrer. Tem, minha amor, sabe por quê? Porque ele sabe. Se tiver o rabo preso com o diabo em pecado, não sobe não, desce. Aleluia. Agora, quem tem a vida no altar, não tem mais morte não. Porque sabe maior o que tá dentro de você do que tá lá no mundo, demônio. Então, o rei se irou e ele enviou suas tropas. Esse rei se irou. Esse Deus que eu sei que ele se ira. E quando ele se ira, alguma coisa acontece, não é bom não. Ele enviou uma tropa de anjo e exterminou, matou e destruiu todos aqueles que mataram os seus servos. E sabe o que Deus fala aqui? Eles não eram dignos do meu convite. Aleluia, Jesus. Então disse o seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E de porém para a escoroseada no caminho, convida para as boldas, enquanto encontraste. Hoje essa palavra que está se cumprindo aqui, ó. Essa palavra está se cumprindo. Agora Deus pega e faz assim, ó. Vai pelo caminho. Quem tu encontrar pelo caminho, tu convida, ou bom ou ruim. Pode convidar para as bodas do meu filho. Pode convidar para o casamento. É o meu filho. Aí a palavra vai falar que os servos encontraram pessoas ruins e pessoas boas. E convidaram para o casamento. Convidaram para as bodas do Filho de Deus, Jesus Cristo. E esse casamento era Jesus de encontro com a nossa alma. Sabe o que é isso? Ele está falando do arrebatamento aqui, ó. O arrebatamento vai ser um piscar de olho. Se fosse agora, eu sumia. Aí nós vamos chegar lá nas bodas. Vamos passar 1000 anos sendo com Jesus. Enquanto as pessoas que ficam aqui vai passar 1000 anos atribulado com Satanás. E o anticristo já está no mundo. Já está aqui. Alguns dizem que é o Marconi, aquele cara lá. Já está. Aí João capítulo 3. Tá lá. A palavra de Deus fala que o anticristo já está no mundo. Aí Deus está falando aqui sobre as bodas e sobre o arrebatamento. É isso que a casa ficou cheia. Aí o negócio vai ficar mais forte. Tava cheia. Tinha pessoas boas ruins lá. Aí Deus vai dar um exemplo do que vai acontecer com aquela pessoa ruim que não quis Jesus, que não quis participar do casamento, que estava nu. A Bíblia relata que quando nós ficamos nu diante de Deus é o pecado. Te dou um exemplo para você abrir mais o entendimento. Adão e Eva viviam nu. Entretanto, a glória de Deus cobriu os vossos corpos. Mas quando ele pecou, sabe o que aconteceu? A glória de Deus se retirou. E ele viu a sua nudez. E quando a gente fica nu diante de Deus porque pecou, a gente sente vergonha do pecado da gente. Sabe o que a gente faz? A gente se esconde. Tu sabe o que aconteceu com Adão? Deus veio de tarde, de costume, de tardezinha no jardim. Chamou Adão. Adão! Adão se escondeu. Aí falou, não tive medo. E me escondi, porque eu estava nu. E Deus falou, Adão, por acaso tu comeste daquela fruta que eu te proibi? Eu sabia que ele... toda vez a Bíblia vai relatar que nós só ficamos no diante de Deus quando nós pecamos. E quando nós pecamos, em vez de nós confessar o pecado e pedir perdão para Deus, a gente se esconde. E é pior. Porque tu não confessar o teu pecado aqui, o teu pecado ele vai te achar no dia do juízo de Deus. E no dia do juízo de Deus não tem perdão, porque o perdão é em vida. O banquete ficou repleto de convidado. Essa palavra é espiritual, gente. A Bíblia é um livro espiritual. A pessoa que é natural vai ler essa palavra aqui, só vai entender o que está escrito, mas não vai receber a revelação divina de Deus, porque ele é natural. Para ele entender, ele tem que se tornar espiritual, ele tem que se tornar filho de Deus, porque ele ainda é criação. A palavra de Deus fala no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, que todas as coisas Deus criou o homem.
É criação. Só se torna filho de Deus quando confessa e aceita Jesus, que recebe o Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala. Se eu fosse dizer para todo mundo era meus irmãos, eu estava mentindo. A Bíblia fala que só se torna filho de Deus que aceitar o filho dele. Que tu não aceitar o filho dele, jamais tu vai ser filho dele. Tu vai ser só criação. Porque para eu poder entrar na casa de alguém, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter a permissão para me entrar na casa dele. Aí assim vai ser no céu. Para tu poder entrar lá no céu, tu tem que conhecer o dono da casa. E ele tem que te receber. Agora tu não conhecer ele. Eis que a festa, o banquete, estava repleto de pessoas, cheio, encheu. Eita glória. Aí Deus vai dar um exemplo. Aqui é o arrebatamento da igreja. Tá cheio. Nesse dia vai estar cheio de nós lá. Arrebatamento. Mas no meio de nós vai ter uma pessoa que não convém estar ali no céu. E sabe o que vai acontecer com ela? A Bíblia vai relatar aqui. O que vai acontecer com essa pessoa que não convém ela estar com nós no meio da igreja. E entrando, porém, o rei entrou, Jesus entrou para ver os convidados que ali estavam, para poder receber. Então, entrando, porém, o rei para ver os convidados à mesa, ele notou ali um homem. Deus, ele notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele estava nu. Ele notou um homem no meio daquela igreja. Um homem que não trazia as vestes nupcial. Ele estava nu. Sabe o que Deus mandou fazer com ele? Mandou amarrar. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? E ele não soube responder. É assim. Naquele grande dia não vai ter como você responder para Deus. Não vai ter como você dar desculpa para Ele. Ele vai mostrar a tua vida. No dia que tu nasceu, no dia que tu morreu, vai passar no telão lá, ó. Não vai ter como tu dar desculpa. Ele vai mostrar as oportunidades que tu teve de aceitar Jesus, as oportunidades que tu teve de mudar de vida. Ele vai te mostrar as oportunidades que tu teve de abandonar a prática do pecado, mesmo sabendo que aquilo era lícito, aquilo que era errado, e tu persistiu com ele. Ele vai te mostrar. Tu não vai poder falar nada para ele. E ele apenas vai te jogar nas cadeias da escuridão, onde tem ranger de dente, tormento, no inferno. É isso que a Bíblia está falando. Onde é que ele vai lançar? Essa pessoa que estava lá no meio, que não era digno de estar lá entre os demais, porque estava nu. Os outros estavam tudo vestido. E quando a gente está nu é porque está no pecado, não se arrependeu. É pecado, né? Então ordenou o rei ao servo: amarre ele os pés, põe a mão nele e lança para fora nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dente, porque muitos são chamados. Deus chama muito, Deus chamou eu, Deus chamou você. Mas a questão é essa: poucos são os escolhidos. Mas por que poucos são os escolhidos? Simplesmente, é muito simples essa resposta de Deus. Porque não permaneceu em Jesus. Lembra que Jesus disse lá em João 8 ao capítulo 12? Eu sou a luz. Aquele que permanecer em mim jamais andará em treva, jamais andará em prática de pecado, porque eu sou a luz da vida. Por isso que ele fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chamou a pessoa a ver, mas não permaneceu. Saiu, voltou a praticar o que era ilícito, o que não convinha mais a ele, porque ele tinha o pleno conhecimento de Deus. Abandonou simplesmente Jesus por um desejo momentâneo. É isso que o pecado oferece. É isso que o mundo lá fora oferece. Prazeres momentâneos. Mas depois vai estar o vazio na tua alma lá, que quem preenche é só Deus. Sabe por quê? Porque a tua natureza vem de Deus. Aleluia. E quem preenche é só Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a amada igreja entendeu o que Deus falou nessa noite, tanto para mim, tanto para você. Porque tempo de crente não salva. Quem diz que tempo de crente salva? Não salva, não.
A única coisa que salva em tempo é o INSS para se aposentar ainda é a pior luta. Tempo de crente não salva. Tu serve a Deus, praticando a justiça, abrindo igreja, fazendo a obra. 101 anos servindo a Deus fiel e justo. Com 102 anos se desviou do caminho, foi praticar a prostituição, o pecado, a mentira, a ganância. Na hora que tua alma descolar do corpo, não é ele que vem te buscar, sabe por quê? Ele vai falar lá no livro de Ezequiel, capítulo 3. O tempo da tua justiça não será lembrada, mas o tempo da tua perversidade qual tu se encontra. Olha o que Deus fala. O tempo da minha justiça ele não lembra não. O tempo de crente não salva. O que salva é tu permanecer em Jesus até ele vir te levar para a glória. Aleluia. Aí te salva. Tempo de crente não garante ninguém. Hoje eu tô com Jesus, mas amanhã eu quiser largar ele, eu largo, mas sabendo que eu vou pro inferno. Eu tenho essa plena certeza que eu deixar ele, eu vou para lá. Essa é a realidade. Esse é o evangélico verdadeiro que poucos pregam, porque tem medo de expressar ou ofender o povo. Quem passa a mão em pecado é o diabo e leva para o inferno. Aqui a gente prega a verdade, a santidade. Aqui tu tem um pleno conhecimento de saber quem é ele. Aleluia. E qual é os preceitos, os status, os mandamentos e o juízo dele. Deus, ele diz que é santo. Já que meu Senhor é santo, eu como servo tenho que ser o quê? Santo. Porque meu Senhor é o quê? Santo. Não posso andar mais na mentira, no engano. Mas tenho que andar na plena santidade, porque ele é Deus. Poderei ficar, amada igreja,